Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Análise Ergonômica do Trabalho e nessa aula nós vamos trabalhar o item 1.4 do seu material, a ergonomia, aplicabilidade biomecânica ocupacional, e essa é a parte 2, desmembrando esse tópico para facilitar o entendimento. Relacionado então à ergonomia, nós temos alguns estudos relacionados à biomecânica. Então o estudo da biomecânica são aplicadas as leis físicas e também da mecânica, lembrando ela ou linkando ao desenvolvimento de atividades do corpo humano. Nesse sentido, então, possibilita estimular tensões que possam iniciar nos músculos e articulações durante um movimento ou uma postura adequada. Lembrando que nós temos movimentações adequadas ou naturais do corpo humano. Nesse sentido, essas movimentações, elas devem ser naturais e também pensadas para o desenvolvimento das atividades do trabalho. É importante para conservar uma postura ou realizar um determinado movimento, sejam observados alguns fatores importantes. Vamos a eles. Articulações mantidas na posição neutra, é bastante importante isso. Se as articulações estiverem mantidas na posição neutra, facilitará o processo de não desenvolver fadiga e também não desenvolver lesões musculares e articulares. É importante que estejam na posição neutra, ou seja, em uma posição em que os músculos e ligamentos eles são esticados o menos possível, ok? E nesse sentido, são menos também tensionados. Nesse sentido, então, alguns exemplos da má postura podem ser observados quando as articulações não estão em posição neutra ou quando se está com os braços erguidos, as pernas levantadas, o tronco inclinado e a cabeça também abaixada. Nesse sentido, está existindo o esticar, o relaxamento de algumas musculaturas. Esse relaxamento e esticando, tensionando algumas das musculaturas, podem influenciar nesse processo de lesão das articulações e também musculatura. Outro tipo de fator é a conservação dos pesos próximos ao corpo. Levar um peso, por exemplo, distante do corpo é muito diferente e muito mais difícil do que levar um peso próximo ao corpo. Quanto maior ou mais peso estiver afastado do corpo, mais os braços serão tensionados, fazendo com que o corpo tende para frente. E nesse sentido, a possibilidade de acidentes e lesões é gigante. Nesse sentido também, ao afastar a carga do corpo, aumenta-se o braço de alavanca e isso pode desenvolver lesões e também, como consequência, o movimento realizado por essa carga sobre o corpo. Nesse sentido, então, vai ter sempre uma sobrecarga em alguma região específica do corpo. Então, lembrando aquela figura que vimos já em aulas anteriores sobre a movimentação de carga. Essa movimentação de carga, ela não pode ser distante do corpo, ela tem que ser próxima. Ele vai ter que ter a pega, vai ter que ter o levante, também trazer para junto do corpo e fazer em alguns movimentos a rotação para colocar em cima dos pallets, por exemplo, ou ajeitar essa carga, ok? E se precisar movimentação de local, dar alguns passos, por exemplo, essa carga vai ter que estar mais próxima do corpo para poder facilitar esse transporte. Até mesmo as questões ergonômicas dentro da cozinha devem facilitar esses processos relacionados a esses fatores importantes, tanto de carga quanto também de posicionamento. E é importante que a gente entenda que, se esse processo ergonômico do layout específico, por exemplo, as bancadas específicas, não estiverem de acordo com a estatura, por exemplo, das pessoas, ele vai influenciar em que haja, literalmente como nesse exemplo, alguns tipos de fatores que podem influenciar negativamente em pessoas que estejam mais curvadas para o desenvolvimento ou preparo de alimentos ou até mesmo algumas atividades, até mesmo lavar roupa, por exemplo, e outras, a bancada mais adequada, a pia, o tanque mais adequado, na altura adequada àquela pessoa, vai facilitar a manipulação e também, óbvio, o desenvolvimento da atividade. E nesse sentido, então, lembre-se que as questões ergonômicas do ambiente vão influenciar, sim, na produtividade relacionada a essas tarefas do trabalhador e também em casa. Nós vimos então nessa aula o item 1.4 do seu material e essa foi a parte 2 da ergonomia relacionada à aplicabilidade e biomecânica ocupacional. Na próxima aula nós vamos falar sobre a parte 3 desse tópico e fechar esse tópico 1.4, que é bastante importante relacionado a essas questões de aplicabilidade e biomecânica. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.